7 Guild Wars Capítulo 19, uma nova guilda. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Ao entrar no salão, Draco foi conduzido a uma grande sala com muitas mesas ocupadas por funcionários atormentados. As decorações eram ricas e moderadamente caras e a aparência geral lembrava Draco de um típico escritório burocrático, mas decorado em tons medievais. Todos estavam ocupados e havia filas por toda parte. É claro que, em virtude do título de Duque Menor de Draco, ele não teve que participar desses procedimentos tediosos e foi conduzido diretamente ao escritório do Lorde da cidade. Naturalmente, isso era de se esperar, já que o senhor da cidade era um duque, enquanto Draco era um duque menor. Embora o Lorde da cidade estivesse acima de Draco, era apenas uma posição. Um NPC com o título de Draco seria o senhor de uma cidade de nível intermediário, enquanto os duques seriam essencialmente responsáveis por uma das 4 cidades de nível superior. 4 duques, um rei. Forma de governo bastante simplista para o reino de Sturgehaven. Draco foi conduzido a uma sala com um design muito majestoso. Não era desnecessariamente luxuoso, mas sim mais funcional, ao mesmo tempo que permanecia esteticamente agradável. Afinal, o duque não iria dar festas na sala. A maior parte de seu tempo seria gasto lidando com pessoas como Draco ou examinando documentos que precisavam de sua assinatura. Foi por isso que mesmo na antiga linha do tempo de Draco, jogadores com grande reputação nunca se preocuparam em lutar pelos títulos de senhores da cidade. Quem teve tempo de abandonar as aventuras e o nivelamento para se tornar um político? Claro, havia dinheiro no negócio, mas Draco sabia que tanto no mundo real quanto no Boundless, lutar contra monstros era muito mais seguro do que se tornar um político. Pelo menos, em uma masmorra você poderia ver claramente o seu atacante. Na política, você pode nem saber como morreu ou perdeu tudo. Ser capaz de reaparecer não tornava ninguém imune a calúnias ou incriminações. Olá, amiguinho, em que posso ajudá-lo? O nome do Lorde da cidade era Kate e ele era um político de nível 4. A política era considerada uma classe e foi exatamente por isso que os jogadores tiveram que abandonar as aventuras, já que a classe barrava tais coisas com penalidades graves. Kate era um homem de meia idade com rosto mediano e constituição esbelta. Ele tinha uma aparência erudita, com um rosto ligeiramente enrugado e óculos retangulares que pairavam sobre a ponta do nariz. Sua característica mais notável era seu cabelo loiro e bagunçado, mas seus olhos eram de um castanho opaco. Mesmo assim, Draco sabia que Kate não era nada fácil. Na verdade, ele até se referiu a Draco como garotinho. A maioria veria isso como um insulto, mas Draco conhecia a personalidade de Kate, já que ele morava na cidade de Karil há muito tempo na antiga linha do tempo. Olá, Lord Kate. Estou aqui para criar uma guilda de aventureiros imortais. A resposta de Draco foi simples e sem beijos desnecessários, ao que Kate secretamente fez sinal de positivo. Mesmo assim, Kate achou estranho que Draco precisasse vê-lo pessoalmente para uma coisa tão pequena. Por outro lado, sua posição era muito mais elevada do que a da maioria. Tudo bem, isso deve ser fácil de lidar. Qual seria o nome da sua guilda? Draco fez uma pausa. Isso era algo que ele vinha considerando desde que reencarnou neste mundo. O nome de sua antiga guilda era Elscape e embora normalmente usar o mesmo nome fosse uma boa ideia, aqui não era. O nome Elscape estava ligado à sede de vingança de Draco contra Eva. Depois de cumprir sua missão, esse nome não tinha mais significado para ele e, em vez disso, o amarraria a velhos conceitos. Afinal, esta reencarnação foi uma proverbial segunda chance na vida. Draco considerou alguns nomes. Como vilão, os interesses de Draco residiam em temas e aspectos mais sombrios. Embora ele não possa comandar uma guilda das trevas, sua guilda, como a Elscape de antigamente, estaria muito próximo dessa linha. Um nome intimidador era necessário. Vamos com Umbra. Draco decidiu esse nome porque era latim para escuridão. Serviria como um nome adequado no futuro, especialmente quando sua guilda eventualmente chegasse ao topo. Se outros gostariam de usar esse nome ou se uma guilda com esse nome já existia em outro VRMMO e estaria migrando para cá, isso era uma pena. Se eles não gostassem, eles poderiam encontrar Draco para que ele pudesse livrá-los de suas vidas e de alguns itens. Umbra, hein? Parece terrível, mas não é minha guilda. Vamos acabar com isso. Kate respondeu com uma expressão desdenhosa.
Draco só conseguiu sorrir amargamente. Por que menosprezar o nome? Afinal, não foi tão ruim assim. Logo, Draco recebeu a notificação relevante por seus esforços. Parabéns por criar uma guilda. Recompensas: acesso ao banco da guilda, acesso ao armazém da guilda, acesso à loja da guilda, acesso à arena da guilda. As aquisições foram autoexplicativas. O banco da guilda era onde os jogadores depositavam dinheiro para uso da guilda. O acesso à retirada dependia das permissões definidas pelo mestre da guilda e oficiais relevantes. O armazém da guilda era onde os materiais e equipamentos eram armazenados. A loja da guilda era a interface na qual os membros da guilda podiam comprar materiais ou equipamentos da guilda a um custo com grande desconto, dependendo de sua classificação e contribuições para a guilda. A arena da guilda era uma área casual onde os membros da guilda podiam treinar ou lutar contra manequins de treinamento. Estas foram coisas básicas que vieram com a fundação de uma nova guilda. Naturalmente, uma guilda também tinha que pagar impostos às autoridades com base na sua reputação e atividades. A guilda também precisava manter um certo número de membros ou seria encerrada. Uma guilda poderia subir de nível e crescer a partir de sua forma básica e adquirir novos recursos. A classificação das guildas foi baseada na reputação junto às autoridades. Uma guilda nível 0 era o tipo básico que Draco possuía atualmente. Para subir de nível, ele precisaria de muita reputação, mas com o tipo de missões que planejava cumprir, isso não seria um problema. Nota do autor: verifique as informações diversas para obter detalhes sobre as classificações da guilda. Acenando para Kate, Draco saiu do escritório. Ao sair, ele fez questão de dar uma gorjeta bastante pesada ao sujeito que o levou até Duke. Uma vez fora da prefeitura, ele abriu a interface da guilda. Nome: Umbra. Nível: 0 reputação, 0 membros, 1 elogios, 0 propriedades, 0 banco da guilda, loja da guilda, armazém da guilda, arena da guilda. Permissões tão simplista. Viajar no tempo por apenas 15 anos foi como retornar à Idade da Pedra para Draco. Draco enviou convites para seus 5 generais. Seus nomes de usuário no jogo eram Listioenshi para Rina, Eipate para Boed, Gentlilamb para Kiran, Alpamali para Uno e Catblade para Cobra. Draco queria testá-los, deixando-os escolher seus próprios nomes, e parecia que mesmo que ele os tivesse reencarnado e adquirido antes, seus nomes ainda permaneciam os mesmos. Depois de enviar um convite para aqueles 5, Draco foi atormentado por outro anúncio do sistema. Anúncio regional do reino de Sturgeaven. A primeira guilda, Umbra, foi criada pelo jogador Draco. Reputação aumentada em 5.000. Anúncio internacional do continente Cariu. A primeira guilda, Umbra, foi criada pelo jogador Draco. Reputação aumentada em 5.000. Anúncio ilimitado para todo o sistema. A primeira guilda, Umbra, foi criada pelo jogador Draco. Reputação aumentada em 5.000. Mais uma vez, o nome e as façanhas de Draco tomaram conta do mundo, mas não tão fortemente como antes. Aqueles mestres de guilda que nutriam esperança de que Draco não criaria uma guilda ainda rangiam os dentes de raiva e ódio. O próprio Draco lamentou seu destino, porque ele estava destinado a ficar no centro das atenções, embora quisesse permanecer incógnito. Suspiro: parecia que ser o protagonista do universo era uma tarefa e tanto. Se alguém pudesse ouvir os pensamentos de Draco, a maioria tossiria sangue e brigaria. Porém, uma coisa que deixou Draco satisfeito foi o fato de que a reputação do anúncio global promoveu diretamente sua guilda de um grupo iniciante para uma guilda. Em outras palavras, ele subiu do nível 0 para o nível 1 de uma só vez. A mesma quantidade de pontos levaria uma guilda de 5.000 membros por mês para alcançar, se eles se concentrassem apenas em missões de obtenção de reputação. Subir na hierarquia em qualquer mundo não era fácil, pois alguém tinha que estar na base para que houvesse uma razão para outro estar no topo. Infelizmente, Draco não recebeu outro anúncio global por ser a primeira guilda a atingir o nível 1 por razões óbvias. Draco deixou Cariu City e se teletransportou para a cidade de Stagnante Moss, com o objetivo de se encontrar com seus generais, que agora eram tecnicamente apenas novatos. Draco estava curioso para saber quão bons eles seriam em termos de aptidão e potencial atuais. É preciso saber que Draco demorou quase 8 anos para adquiri-los. Quem sabia o que aconteceu com eles nesses 8 anos de sua vida passada que os tornou a nata da colheita? Era inteiramente possível que ele os tivesse roubado muito cedo e, como tal,
pudessem ser de qualidade inferior do que se os tivesse deixado fermentar. Ei, é o lindo líder da guilda. A voz de Rina cumprimentou Draco quando ele se aproximou da taverna da cidade, onde disse aos 5 que esperassem por ele. Draco também decidiu ver se eles optariam pelas mesmas construções que ele. Claro, já que eles não teriam aulas até o nível 10, ele só queria ver os ângulos para os quais eles se inclinariam. Não é de surpreender que Rina segurasse um cajado com uma gema vermelha rubi no topo, seu manto vermelho ardente abraçando suas curvas apertadas, uma visão mortal que fez com que a maioria dos olhos se fixasse nela com intenções nefastas. Naturalmente, uma narcisista enrustida como Rina adorava a atenção, mas fingia não notar. Seu cabelo preto curto e olhos vermelhos penetrantes faziam seu rosto impressionar a maioria. Boi empunhava um machado que parecia mais pesado que seu próprio peso com facilidade. Seu traje era uma mistura de couro duro e armadura de ferro. Seu clássico tapa-olho estava no olho direito, assim como uma bandana preta enrolada na cabeça. Uno estava vestido com uma cota de malha completa, faltando apenas um elmo para completar a roupa. Sua armadura era de uma cor acinzentada fosca em vez de prateada, porque ele gostava de cores suaves em vez de cores mais brilhantes. Ele tinha um martelo e um escudo equipados como armas. Cobra usava roupas de couro justas que fizeram Draco estremecer com a quantidade de seu corpo que exibia. Era quase como se ele fosse uma espécie de fanservice para pessoas que eram orientadas para ele. Ele tinha adagas duplas com pontas irregulares, as melhores para deixar feridas que não coagulariam facilmente. Sua roupa não tinha capuz, semelhante à falta de elmo de Uno. Kira não parecia diferente de Nakio em suas vestes de monge toísta, que eram de cor preta obsidiana. Sua expressão indiferente fazia parecer que ele estava apático com o que acontecia ao redor, mas Draco sabia que não. Finalmente, seus idiotas estão aqui. Vocês aceitaram os convites que eu lhes enviei? Rina, que se autoproclamava o porta-voz do grupo, respondeu por todos com um sorriso encantador. Nós fizemos. O nome que você escolheu é uma porcaria, mas ainda serve ao propósito. O que exatamente devemos fazer agora? Os outros 4 ficam atentos neste momento, pois também estavam curiosos para saber por que Dracos faria entrar neste jogo quando havia coisas muito mais importantes no mundo real. Bem, estou planejando levar vocês por algumas masmorras e ensiná-los a jogar suas respectivas construções. Não estou inclinado a deixar vocês descobrirem as coisas sozinhos com seu ki coletivo. Os 5 ficaram um pouco irritados com o tom insultuoso de Draco, mas não ousaram demonstrar. Em vez disso, um pouco de excitação brotou neles porque, pelas suas palavras, parecia que ele queria treiná-los pessoalmente. Este era um especialista em controle, que só existia no mais alto escalão da sociedade atual. Lindo chefe, leve-nos para onde quiser. Prometemos dar tudo de nós para você, até mesmo nossa castidade. Foda-se para um canto. Porra, mulher, você acredita que esse avô não vai te matar aqui mesmo? Ponto, mulher idiota. A promessa de Rina foi recebida com diversas respostas, a maioria delas negativas. Apenas Kiran se recusou a responder, enquanto Cobra lançou-lhe um olhar sujo e algumas palavras duras. Uno e Boed, entretanto, expressaram suas opiniões plenamente. Draco e Rina riram da resposta, achando tudo divertido. Tudo bem, sigam-me. Estamos indo para uma masmorra de grupo de 10 homens chamada Caverna da Ursa. Draco os conduziu pela cidade em direção aos arredores. Os jogadores por onde passaram só observaram seu grupo por causa da beleza marcante que era Rina. E a atitude dela também não ajudou. Se alguém assobiava ela ria ou fazia um comentário sensual, incendiando os corações daqueles sujeitos e dando-lhes falsas esperanças. Essencialmente, quando o grupo chegou à boca da caverna da Ursa, eles tinham mais de 30 outros companheiros acompanhando-os, na esperança de chegar à segunda base com Rina. Naturalmente, Draco e os outros companheiros sentiram uma dor de cabeça. Na verdade, se não fosse Draco tentando se esconder depois de fazer os anúncios globais, ele teria massacrado todos eles. Lúcio Enge, por que você segue esses perdedores? Venha conosco e descubra o que significa ter o melhor time possível disponível. Algum idiota aleatório começou a menosprezar o grupo de Draco para chamar a atenção de Rina. Os outros que seguiram atrás pensaram em fazê-lo, mas não sabiam com quem estavam lidando. Era melhor prevenir do que remediar nessas situações. Tei,
Se você puder derrotar meu chefe e fazê-lo se curvar diante de você, essa irmã mais velha não se importaria de passar algum tempo pessoal com você. As palavras provocativas de Rina fizeram o coração do sujeito bater mais rápido. O centro lógico de seu cérebro havia sido sequestrado há muito tempo pelos agentes da luxúria, tornando-o pouco mais que um tolo neste momento. Ele riu ruidosamente enquanto lambia os lábios, excitação em seus olhos. Irmão Enche, é melhor você se lembrar de sua promessa. Este cavalheiro agora vai bater tanto em seu chefe que suas futuras gerações me chamarão de ancestral. De repente, os passos de Draco pararam quando ele se virou para ver o sujeito que falou aquelas palavras depreciativas com as sobrancelhas franzidas. Eu te desafio a repetir essas palavras. Sua voz era tão fria que fez os 5 generais que o conheciam sentirem seus corações afundando no abismo. Embora eles possam não ter passado muito tempo com Draco, eles ainda não ouviram usar esse tom ao falar com alguém. O quê? Você está com raiva? Você está chateado? Esse papai aqui disse que depois que eu terminar com você, seus próprios descendentes vão me chamar de ancestral, enquanto eles o consideram um pecador. Que porra você vai fazer sobre isso? O sujeito, em seu estado atual, sentiu a confiança do rei dos imperadores enquanto continuava a falar. Na verdade, ele planejou menosprezar Draco ainda mais para deixá-lo com raiva, mas sentiu uma mão forte apertando sua boca enquanto seus pés de repente balançavam no ar. Quando ele olhou para baixo, seu coração afundou ao perceber que o sujeito de quem ele estava zombando atualmente estava com a mão sobre a própria boca, um olhar sombrio e mortal no rosto. Se isso fosse tudo, ele não ficaria tão desanimado. Foi o simples fato de que ele, adivinhando pelas reações chocadas dos espectadores, e todos os outros nem sequer o viram se mover. Como um balde de água fria espirrando sobre sua cabeça, sua luxúria foi extinta e sua mente recuperou a razão. Quando ele ruminou sobre suas ações até agora, percebeu que tinha sido um tolo. Ele ofendeu um especialista apenas por uma noite que poderia nem acontecer. Naturalmente, ele tentou implorar por perdão ou até mesmo pedir desculpas por suas palavras, mas o que ele poderia dizer quando o aperto de ferro de Draco estava preso em sua boca? Você tem 2 opções. Posso torturá-lo antes de alimentá-lo com animais ou você pode excluir sua conta e assinar um contrato que o impedirá de jogar Bondless no futuro. As palavras frias de Draco fizeram todos respirar fundo. Muito cruel. Muito cruel. Afinal, o sujeito acabou de dizer algumas palavras insultuosas. Você poderia facilmente matá-lo de volta ao nível 1 para desabafar sua raiva, mas tais termos pode estar indo longe demais. Você tem 5 segundos para decidir. A contagem regressiva começa agora. Guild Wars capítulo 20. O destino de um monstro deve ser jogado. Quando Draco começou a contagem regressiva, o sujeito sentiu seu coração apertar. Se o seu arrependimento pudesse ser quantificado, seria suficiente para afogar um oceano. Sua mente zumbia em velocidades abomináveis, pensando em maneiras de neutralizar a situação. Infelizmente, a voz fria de Draco contando os segundos roubou-lhe essa esperança. 5, 4, 3, 2. Em pânico, ele fez um gesto apontando para a boca contraída. Percebendo seu erro, Draco soltou e o encarou sombriamente, esperando que ele declarasse sua decisão. Enquanto tossia e ofegava, o sujeito se curvava. Para choque coletivo de todos os presentes, ele olhou ferozmente para Draco enquanto lhe fazia um gesto rude. Vejo você no inferno, perdedor. Seu corpo começou a se desmaterializar. Obviamente, o sujeito havia usado aqueles poucos segundos para iniciar o procedimento de logout. Mesmo que Draco possa caçar esta conta, nada o impediu de criar uma nova mais tarde. Afinal, Draco não poderia perder um tempo precioso de nivelamento perseguindo-o por um problema tão pequeno. Infelizmente para o sujeito, ele percebeu que seu procedimento de logout foi interrompido quando ele ficou atordoado. Sem o conhecimento dos jogadores convencionais, havia maneiras de evitar que outros jogadores se desconectassem, forçando-os a entrar em combate. Isso os deixaria atordoados, já que sair era racionalizado como lançar um feitiço no mundo de Bondless. Draco agarrou uma mecha de seu cabelo com um sorriso irônico no rosto. Ele nem precisou dizer nada para o coração do sujeito entrar no 7º nível do inferno. Mesmo aqueles espectadores sentiram medo por ele,
semelhante a como alguém se preocuparia se visse uma criança pular na frente de um veículo em movimento. Se o seu arrependimento anterior fosse tão ilimitado quanto um oceano, agora poderia se unir para formar um novo universo. Ah, esqueça. Não adianta lhe dar uma opção para um ou outro. Vou apenas fazer você passar pelos dois, de preferência ao mesmo tempo. As palavras de Draco fizeram a expressão de todos mudar, pois foram tratados com uma visão horrível. Draco começou quebrando os braços e as pernas nas articulações principais, de modo que ele não conseguia nem se mover se quisesse. Em meio aos pedidos do sujeito, ele começou a cortá-lo pouco a pouco. Como especialista em controle, Draco estava mais do que ciente da anatomia do corpo humano, ainda mais do que um médico com doutorado. Ele primeiro bloqueou o acuponto na U do sujeito, que era a porta para o cérebro. Isso evitaria que o sujeito ficasse inconsciente, não importa o que acontecesse com ele. Em seguida, Draco se concentrou em seus vários pontos de acupuntura cruciais e o submeteu a dor suficiente enquanto o mantinha vivo. Naturalmente, a IA do Bondless foi astuta o suficiente para causar danos com base na eficácia da tortura de Draco para a saúde de sua vítima, mas não para impedi-la. Bondless era um jogo que propunha a liberdade no seu sentido mais verdadeiro, principalmente para explorar um novo mundo. As diretivas da IA eram não limitar os jogadores através das suas próprias ações, mas através do próprio mundo. Portanto, mesmo que a IA descobrisse que um jogador carregava uma bomba viral que destruiria o mundo de Bondless, o melhor que a IA poderia fazer seria lançar uma missão de emergência com grandes recompensas. Não poderia intervir diretamente para excluir sua conta, a não ser por meio de um contrato. A quantidade de agressões, torturas e estupros que aconteceram no mundo de Bondless na vida passada de Draco. Isso era assunto para outro dia. Se Rina soubesse disso, ela não ousaria flertar com transeuntes aleatórios em seu atual nível baixo. Na verdade, em sua vida passada Draco não queria se lembrar daquele acontecimento porque mesmo sendo desumano, seu sangue perdia toda a cor ao lembrar o que foi feito com ela. Lembrar daquele evento fez Draco perder sua raiva fervente e ele cessou seus atos horríveis com uma expressão sombria no rosto. Ele deu um passo para trás e olhou para o que havia feito com uma expressão indiferente. Ele não gostou nem odiou. Foi o que foi. Pelo menos era isso que Draco queria dizer a si mesmo. Sua expressão tornou-se uma careta quando ele viu a forma patética do sujeito e seus gritos lamentosos. Em sua vida passada, ele justificou todo o maldito mal que cometeu com seu ódio e sede de vingança. O fim justifica os meios, disse a si mesmo. Mesmo que ele tivesse resultados financeiros, ele ocasionalmente os ultrapassava se a situação exigisse. Mas aqui não havia ódio nem desculpa para suas ações. Sua principal motivação agora era subir ao topo e isso não justificava males mesquinhos como esse. Pela primeira vez em ambas as linhas do tempo, Draco sentiu um pouco de nojo de si mesmo e de suas ações. Nenhuma pessoa no mundo poderia permanecer a mesma. Os maneirismos, personalidades e ideais de todos mudaram ao longo do tempo de acordo com o estímulo. Foi nesse ponto que Draco começou a mudar do que era antes para algo novo. Algo único. Naturalmente, ele não reconheceu isso, pois a maioria das pessoas não conseguia perceber mudanças em si mesmas, a menos que as apontassem. Vá embora. Perdi o humor. Com um suspiro, Draco deixou essas palavras antes de entrar na caverna da ursa com seu grupo agora silencioso, que o seguiu em silêncio. Hoje, eles experimentaram o lado sombrio de seu chefe e, uma vez mordidos, duas vezes tímidos. Eles agora estavam mais com medo do que respeitosos com ele. Quando eles entraram na masmorra, o jogo os notificou que eles estavam em uma masmorra separada para uma equipe de no mínimo 10 homens. A área era uma caverna bem escavada com suportes de tochas acesas ao longo das paredes, fornecendo luz para aqueles que exploravam suas profundezas. Antes de mergulharem profundamente nos túneis, Draco virou-se para seu grupo. Eles pararam abruptamente quando expressões cautelosas foram exibidas em seus rostos. Era como se Draco fosse uma aranha com as patas dianteiras à mostra, pronta para saltar para o ataque. Suspirando internamente, Draco encarou Rina especificamente. Você viu o que aconteceu lá fora. Este jogo não protege ninguém de tortura, abuso ou merda. Se você continuar brincando, seu destino será miserável. As palavras contundentes de Draco deixaram seu rosto pálido e os companheiros ao lado dela ficaram consternados. Desde que entraram no jogo,
Eles ficaram secretamente maravilhados com o quão realista parecia. Se o jogo não os protegesse de tais coisas, o abuso aqui não seria diferente da vida real. Foi como se uma bola de gelo se enraizasse em seus peitos enquanto juravam estar vigilantes o tempo todo, especialmente Rina. Ela presumiu que haveria uma função de relatório ou algo do tipo, mas Draco claramente quebrou essa linha de pensamento. Isso significava que se ele não estivesse aqui, Rina continuasse como antes. Seu coração apertou com força. Draco ficou satisfeito com as reações deles, principalmente Rina. Pelo menos, ele poderia evitar que essa tragédia acontecesse nesta linha do tempo. Mesmo que ela tenha se recuperado e permanecido um tanto frívola depois, afinal, qualquer coisa vivida que não seria levada para o seu corpo no mundo real, seus danos eram óbvios, especialmente sua eventual misandria. Agora, deixe-me explicar como limparemos esta masmorra. Este lugar é como um labirinto que se estende indefinidamente. É uma masmorra de nível escalável, o que significa que pode ser reproduzida em qualquer nível. Existem 2 monstros de Tenente Rank que sirvam como mini-chefes antes do chefe principal do Capitão Rank no final da masmorra. A masmorra está cheia de monstros de rank privado, bem como alguns monstros de rank especialista, com monstros de rank sargento servindo como líderes para eles. O tempo médio de execução desta masmorra deve ser de cerca de 2 horas, mas vai demorar mais para nós, já que pretendo deixar todos vocês entenderem o que estão fazendo. Com a explicação de Draco entregue, eles imediatamente fizeram algumas perguntas pertinentes sobre classificações, diferença de força e hábitos dos monstros. Draco explicou os aspectos relacionados ao jogo para eles, mas afirmou que para certas coisas, como hábitos de ataque, seria melhor que eles descobrissem por conta própria. Tudo bem, já que todos vocês têm uma ideia geral do que é uma masmorra, vamos prosseguir. Primeiro, vocês me observarão lutando contra os diferentes tipos de monstros antes de cada um de vocês lutar individualmente. Na cabeça, podemos começar a emparelhá-los. Draco desceu pelo túnel, que era largo o suficiente para permitir a passagem de 20 pessoas andando lado a lado. Eram muitas rotas ramificadas, algumas que levavam a becos sem saída e outras que levavam a baús de tesouro, ainda que do tipo comum ou incomum. Draco primeiro puxou uma dúzia de ursos negros de posto privado, 4 ursos pardos de posto de especialista e um ursaling de posto de sargento. O ursaling era essencialmente um urso marrom que ficava em pé e parecia mais humanoide que os outros. Nome: Urso Negro, monstro de classificação privada nível 3 HP, 400. Nome: Urso Pardo, monstro de classificação especialista nível 6 HP, 800. Nome: Ursaling, monstro de sargento nível 10 HP, 1500. Os monstros tinham mais saúde do que aqueles do seu rank, por razões óbvias. Os ursos eram animais robustos, com corpos fortes e potencial defensivo exemplar. Infelizmente, isso também significava que eles tinham uma poderosa capacidade de ataque. No entanto, todas as coisas devem estar equilibradas no mundo. Os ursos tinham um ataque físico e defesa ultrajantes, então, como resultado, sua velocidade e defesa mágica eram um lixo absoluto. Draco optou por empinar o ursaling diretamente, atacando enquanto evitava os golpes dos outros monstros. Na verdade, cuidar dele seria extremamente fácil, já que uma rodada do Grito do Rouxinol tinha mais monstros do que isso. Mas Draco era um professor agora, então ele deveria se mover em uma velocidade onde seus 5 generais pudessem observar seus movimentos e respostas. Os 5 também estavam fascinados pela forma de Draco, observando enquanto ele habilmente julgava seus inimigos até a morte. Foi uma bela dança de espada e homem, os pobres instrumentos de jogo sendo os monstros que choravam e sofriam. Logo, o ursaling caiu e deixou cair alguns itens, bem como uma moeda de prata, deixando Draco a tarefa servil de eliminar os outros. O resto não deixou cair nada e, na eventualidade de o terem feito, foram algumas moedas de cobre aqui e ali. Chefe incrível e lindo. Você se move como um personagem de filme. Oh, acho que molhei um pouco a calcinha. A bajulação de Rina foi recebida com olhares de desgosto de seus companheiros. Draco, entretanto, sorriu. No final das contas, Rina ainda era Rina. Ela encontraria todos os tipos de maneiras de flertar e beijar aqueles que colocava em seus olhos. Isso foi o suficiente para você ver.
Agora é sua vez de provar sua versatilidade. Rina, você será a primeira no próximo compromisso. As palavras de Draco fizeram recuar um pouco e por um bom motivo. Chefe, espero que você não espere que esta garotinha fofa e casta lute sozinha contra um grupo de monstros. A voz lamentável de Rina evocaria a necessidade de proteção em qualquer homem que eu visse. Infelizmente para Rina, os companheiros que estavam com ela eram imunes às suas bobagens. Não. Você só servirá como uma formiga para eles esmagarem por causa do tédio. Você começará lutando contra um único urso de classificação privada. As palavras de Draco acalmaram seu medo, embora levantassem uma questão. Bem, chefe, como você planeja trazer um único inimigo? Pelo que posso ver, eles estão todos reunidos em esquadrões diferentes. Draco simplesmente sorriu em resposta às palavras dela e começou a caminhar até um bando de monstros próximos. Quando ele se aproximou deles, as feras imediatamente entraram em formação de ataque, preparando-se para despedaçar Draco e impedir que sua alma entrasse na roda da reencarnação. Seu maldito cachorro de merda, você se atreve a lutar contra esse papai aqui sozinho? É compreensível que uma espécie covarde como você escolha se unir contra mim, mas vou rir para sempre e envalhá-la sabendo quanto você é um maricas. As palavras de Draco foram seguidas por um tapa repentino na cabeça do soldado urso que ele estava menosprezando. Ele também adicionou um chute humilhante em sua perna dianteira, fazendo o monstro gritar de dor ao saltar para trás. Sua ação surpreendeu tanto os monstros quanto seus aliados, fazendo-os se perguntarem sobre a sanidade de Draco. Alguns até se perguntaram se eles próprios haviam tomado algo especial que os levou a ter alucinações assim. Uma coisa que deveria ser notada é que Draco tinha muitos pontos fortes. Sua inteligência, sua força de vontade, sua aparência, suas habilidades. Mas uma coisa que Draco possuía em abundância era a habilidade de fazer as pessoas enlouquecerem de raiva. Porra! Eu sabia. Um chute e você foge. Maldito urso de merda covarde. Não admira que aquele sujeito do outro esquadrão tenha conseguido roubar sua mulher e seus filhotes de você. Lixo. As palavras de Draco tiveram tanto efeito no monstro que ele cuspiu um monte de sangue de indignação. Ele não tinha ideia de como Draco sabia que sua mulher e seu filho haviam sido roubados por aquele bastardo do outro esquadrão, mas ela não ousou retaliar aquele sujeito, porque ele era um urso de nível especialista. Só poderia engolir sua indignação e tentar se tornar mais forte. Agora, Draco apareceu para esfregar não sal, mas ácido clorídrico bruto em suas feridas. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele rugia e avançava em direção a Draco com a força de um bonde. O próprio Draco recuou e riu, esquivando-se do ataque inicial enquanto dava um tapa na bunda do monstro. Ah! Minhas palavras irritaram você? Você sente ódio? Este papai aqui está disposto a assumir sua ira, contanto que você ouse libertá-la. A investida do urso foi mais uma vez evitada com um comentário provocador. Draco fez isso por um tempo até que o urso perdeu a sanidade e começou a espumar pela boca, entregando sua alma nas mãos de qualquer deus lá fora, desde que pudesse ter a chance de despedaçar Draco e seus entes queridos. Pensando nesse sentido, os olhos do urso pousaram em Rina, que estava ali com uma expressão confusa no rosto. Seu rosto revelou um sorriso malévolo e cheio de dentes enquanto avançava em direção a ela com entusiasmo. Não, ela não. A voz suplicante de Draco fez o monstro sentir que sua decisão tinha sido a certa. Dando tapinhas nas costas por ser a grande entidade que era, ele queimou mais resistência para adicionar mais potência e velocidade ao ataque. A expressão de Rina mudou drasticamente quando ela saltou para trás e começou a entoar um feitiço. Quando ela viu o ato entre Draco e o urso soldado chegar a esse ponto, ela percebeu que estava sendo enganada, quase tão ruim quanto o próprio monstro. Magia de fogo, chama flash. Seu encantamento foi concluído quando ela lançou a habilidade mágica de fogo em comum, Flash Flame. Esta foi uma implosão rápida de energia térmica em um determinado ponto. A energia em uma área fixa entrou em combustão por si só, funcionando como uma pequena explosão. Essa foi a essência deste feitiço. E o Private Hank Bear experimentou o que era estar nas trincheiras durante a Segunda Guerra Mundial como um soldado comum. A explosão o fez voar pelo ar, com sangue e carne carbonizada espalhando-se por toda parte. Menos 150 de saúde em um ataque. Ao pousar pesadamente no chão, ele lutou para se levantar. Seu olhar para Rina era uma mistura de choque e medo.
À medida que sua boca se contorcia rapidamente, ele pensou nos eventos que ocorreram até agora. Até mesmo um monstro de ranking privado como esse poderia dizer que estava sendo brincado com ele, como um brinquedo de criança. A pior parte era que ele não podia fazer outra coisa senão brincar. Tal destino fez com que caísse no chão enquanto chorava como uma criança. Foi o destino de um monstro brincar assim. Guild Wars capítulo 21. Um companheiro irmão perde a coisa mais importante para ele. Rina não deu tempo ao pobre monstro para lamentar seu destino, imediatamente lançando um feitiço de bola de fogo. Este feitiço não era uma habilidade, mas algo semelhante a um ataque padrão. Afinal, um mago poderia ser chamado de mago se não conseguisse nem lançar um feitiço. Era o mesmo que um espadachim que nem sabia manejar uma lâmina. Aí equiparia pelo menos cada classe com um ataque básico fora de suas habilidades. O ataque atingiu a pele já enegrecida do pobre Private Rank BA, arrancando sólidos 25 HP. Embora possa ser um monstro de rank privado com defesa mágica de nível lixo, afinal, foi escalado para o nível de Draco como líder do grupo. Embora seu nível real possa ser um mísero 3, os outros monstros de classificação mais alta alcançaram o nível 10. Rin e o resto estavam apenas no nível 1. Como eles poderiam preencher a lacuna de nível tão facilmente com suas habilidades médias? Na verdade, o dano causado pelo ataque Flash Flame, bem como seu ataque padrão, sendo tão impressionante, foi unicamente devido à péssima defesa do urso em relação às artes místicas. Se Boi e Uno tivessem tentado algo semelhante, eles teriam sorte se conseguissem fazer pelo menos 10% disso. O ursaling encarregado do esquadrão não estava disposto a ficar ali sentado e assistir enquanto um de seus garotos era brutalizado pela escória humana. Com um rugido de raiva, ele se moveu para liderar seus subordinados para derrotar esses humanos estranhos e defecar em suas carcaças. No entanto, Draco era uma estátua que estava ali para ser contornada. Claro, já que ele ousou provocar os monstros, ele tinha 1000 maneiras de matá-los. Com uma gargalhada, ele olhou de soslaio para os monstros que se aproximavam. HMPH, nada além de um bando de pandares fracassados. Nem mesmo dispostos a aceitar uma perda. Explica muito se você me perguntar. Seu tom, que parecia uma repreensão indireta, irritou tanto os monstros que seus olhos ficaram vermelhos e sua respiração ficou irregular. Enquanto outros podem não conhecer a história dos locais, raças e pessoas em Bondless, Draco conhecia. Claro, ele não sabia tudo, apenas as coisas importantes que quase todo mundo em sua linha do tempo sabia. Uma delas foi a sociedade de castas dos ursos. Havia uma distinção clara entre cada classe de ursos, que não se tratava de linhagem sanguínea ou algo parecido, mas de poder. Em sua família de monstros, os cães principais eram os pandas humanoides, os Pandaren. Esta raça era mestre nas artes físicas, produzindo grandes artistas marciais e sábios em todas as gerações. Na verdade, os Pandarens tinham um bom relacionamento com a humanidade, pois ambas as raças buscavam o tal de uma forma ou de outra. No entanto, os ursos polares foram os próximos na fila. Eles eram uma mistura de membros bípedes e quadrúpedes, com uma ligação mais forte com a terra do que a maioria das outras raças, apesar de estarem confinados às regiões geladas do mundo. Depois disso vieram os pobres ursas, que eram vistos como nada mais do que bestas humanoides com baixa inteligência. Isso não era exatamente errado, mas ninguém gostava de ser chamado de idiota. Especialmente bem. Um idiota. Sem contar que esses monstros aqui eram ursos de nível inferior. Mesmo o urso de nível superior poderia sentir a chama do ódio pelas palavras cortantes de Draco. Os monstros que atacavam pararam abruptamente enquanto rangiam os dentes de dor e raiva. O efeito das palavras de Draco foi o mesmo de um cara em um grupo de amigos ser chamado de galinha. Não importa o que eles estivessem sendo pressionados a fazer, era difícil resistir, apesar de saberem as consequências. Este era o enigma em que essas feras estavam. Eles só podiam assistir enquanto seu irmão corno tinha sua pele bronzeada pelas chamas de Rina, a rainha maga, que neste momento estava gargalhando de alegria pelo prazer de causar tormento a outro ser. Ela claramente tinha alguns parafusos soltos ali, mas qual boa mulher não tinha? Além disso, alguém que matasse pessoas por lazer como ela definitivamente teria um ou dois problemas. Até Draco tinha seus próprios problemas. Com uma mistura de habilidades e seu ataque padrão, Rina conseguiu fritar o pobre monstro do Private Rank até a morte.
A besta desabou para revelar algumas moedas de cobre e alguns materiais extremamente pobres para a fabricação. Como avarenta que era, Hina embolsou tudo enquanto olhava rapidamente em volta, como se temesse que alguém roubasse sua recompensa. O resto deles desviou o olhar, fingindo não vê-la. Foi tão embaraçoso ter que conhecer alguém assim. Boyd, você é o próximo. Draco apontou para o grupo de monstros que estavam encolhidos num canto. A expressão vil de Hina enquanto ela buscava prazer na dor dos outros os deixou marcados para o resto da vida. Até as pernas do ursalinho tremiam. Sabia que era muito mais forte que Hina, mas não conseguia reunir a vontade de sair do seu lugar. Era da mesma forma que um adulto poderia ter medo de uma pequena aranha, embora pudesse esmagar o inseto com muita facilidade. Boyd encolheu os ombros e atacou um dos outros ursos do Private Rank, puxando-o para mais perto dele. Mesmo que o monstro estivesse aterrorizado, não poderia resistir ao seu instinto natural de retaliar diante do perigo. Os dois trocaram golpes por um tempo, Boyd se tornando o eventual vencedor. Sua machadinha havia partido a cabeça do monstro em duas. Por causa de sua estrutura poderosa, bem como do peso de sua arma, ele poderia usá-la para ataque e defesa. A ponta do seu machado era quase tão larga quanto um escudo convencional. Draco e Cobra tinham altura média, cerca de 1,70 metros. Kiran era alto, cerca de 1,80 metros. Boyd e Uno eram monstros com 6'5". Hina era um pouco mais alta que Draco e Cobra. Na verdade, Uno e Boyd conseguiram ficar cara a cara com o enorme ursaling, o que foi um dos motivos pelos quais o outro grupo ficou apreensivo. O próximo foi o próprio Uno. O lendário paladino Godless empunhava seu martelo e escudo como o tanque que ele era. O martelo tinha o formato de um sino, com as costas enganchadas em uma ponta afiada. A frente era usada para esmagar e a parte de trás para perfurar. Uma arma bastante versátil, desde que você se acostume com o peso. Uno parecia estar bem com a arma, balançando-a como se pesasse menos que uma pena. Esta batalha foi um pouco diferente da de Boyd, onde ele e o monstro trocaram golpes rapidamente para decidir o vencedor. Este era unilateral, já que o pobre monstro tinha que exercer todos os seus músculos para evitar os golpes do martelo. Que piada! A largura e o diâmetro do martelo eram muito maiores que a cabeça. Se aquela coisa o atingisse por um segundo, teria que se despedir de sua família em casa. Isso levou a uma batalha de atrito entre os dois, para ver qual resistência era maior. Eventualmente, o urso saiu por cima e Draco teve que salvar Uno de ser despedaçado. Uno era forte e em boa forma, mas a resistência de um urso não era algo que pudesse ser subestimada, especialmente porque esse era um dos seus pontos fortes. Não é vergonhoso perder. O que é vergonhoso nisso é ignorar a lição da derrota e repeti-la novamente. Passe algum tempo ruminando sobre a batalha e pense no que você poderia ter feito melhor. Draco deu um tapinha no ombro de Uno e riu de sua expressão desanimada. Isso vale para você também, Boyd, e para você também, Hina. Você pode ter vencido, mas isso foi apenas porque você tinha uma ligeira vantagem sobre os monstros devido ao equipamento e especialidade de combate. Milhares de coisas que você poderia ter feito com mais eficiência. Uno só perdeu porque não tinha vantagens sobre os ursos, então tudo se resumia a uma competição de habilidade. Se você fosse colocado no mesmo lugar, você poderia fazer pior ou quase o mesmo. As palavras de Draco derramaram água fria sobre as cabeças crescentes de Hina e Boyd, que olhavam para Uno com desdém e condescendência. Eles imediatamente se humilharam e recuaram para refletir sobre sua luta. Cobra, você é o próximo. Eu sei que como assassino, você se destaca em ataques furtivos e assassinatos premeditados, mas isso não o impede de adquirir excelentes habilidades de combate corpo a corpo. Você tem a velocidade como sua força e essa é a fraqueza desses monstros. Use-os. Cobra assentiu e puxou uma adaga. Ele se ajoelhou e se preparou para saltar. Draco quase cuspiu sangue quando percebeu que podia ver os contornos do corpo do sujeito de um jeito que não gostava. Mesmo enquanto Cobra lutava contra seu inimigo, Draco teve que sofrer e observar, para poder dar seu conselho depois. Kiran teve uma vida fácil quando apenas desviou o olhar, ao que Draco amaldiçoou interminavelmente em seu coração. Após a luta de Cobra, Draco soltou um suspiro de alívio. Ele apenas fez alguns comentários simples e disse-lhe para refletir no final. Draco não tinha percebido que estava suando profusamente o tempo todo.
Kiran lançou a Draco um olhar de pena antes de avançar para atacar um dos ursos soldados. Ao contrário daqueles antes dele, que não tinham ideia do que estavam fazendo, mas apenas improvisavam, Kiran exibia quase a mesma habilidade do mundo real. A única pessoa que lutou quase tão bem quanto Kiran foi Cobra, pois ele também usava facas no mundo real. Draco sabia que esses dois não precisariam de muita adaptação ao combate, mas apenas de um conhecimento geral da mecânica do mundo. Depois de eliminar ele mesmo os inimigos restantes, Draco os conduziu através da masmorra, forçando Hina, Boi de Uno a lutar contra a maioria dos monstros de rank privado. Draco fez Cobra e Kiran lutarem juntos contra monstros de nível especialista, e os dois conseguiram vencer na maioria das vezes. O grupo tornou-se mais proficiente com suas construções e ganhou uma melhor compreensão sobre o que fazer e o que não fazer no combate no mundo de Boundless. É claro que ninguém poderia se tornar um sábio depois de ler um livro apenas uma vez. O progresso deles foi admirável, mas nem sequer atingiu os limites da habilidade de Draco, mesmo em comparação com ele na linha do tempo anterior. Quando chegaram ao fim, o grupo parecia mais estável e maduro. Normalmente, uma pessoa ficaria cansada após horas de combate, mas se assim fosse, como os jogadores poderiam jogar este jogo por longos períodos de tempo? Aí implementou um recurso que reduziu o aumento do estresse. Dessa forma, os jogadores poderiam lutar até que seus corpos ficassem cansados, mas suas mentes permaneceriam afiadas. É claro que, com os capacetes, esse recurso era muito limitado. Com os pods que permitiam a imersão total, essa limitação não existia mais. Alguém poderia lutar por dias e meses sem parar, desde que tivesse resistência para queimar. Esta foi uma das razões pelas quais Draco pôde se tornar um mestre de controle tão jovem. Um ambiente onde pudesse treinar e lutar por um período ilimitado de tempo sem consequências reais era um sonho para qualquer pessoa focada no aprimoramento físico. O chefe está aqui na esquina. Nosso trabalho é brutalizá-lo até que ele não possa ser reconhecido pela própria mãe. Você está pronto para isso? Hina tinha uma expressão animada no rosto com a perspectiva de causar agonia ao chefe. Boi de Uno apenas se bateram com os punhos e sorriram maldosamente. Cobra lambeu a lâmina da adaga e acenou com a cabeça. Kiran se espreguiçou um pouco e estreitou os olhos com intenções maliciosas. Draco estava orgulhoso de seu povo. Eles eram tão perversos e maus quanto ele os amava por isso. Sem perder mais tempo, eles entraram em uma ampla caverna com arandelas em intervalos regulares e muitos carrinhos de minas quebrados ao redor. No centro da área havia uma enorme massa de monstruosidade, como um ursaling maximizado em cerca de 3 de si mesmo. Nome: Ursa. Monstro de classificação Capitão nível, 15 HP, 150.000 claro, sendo um chefe de masmorra destinado a um ataque de 10 homens, sua saúde era abominável. Se o dano base de Hina fosse de 150 DPS, ela precisaria atacar por 16 minutos sem parar, assumindo que sua mana resistiria e o chefe ficaria lá para ser destruído. Mas é claro que isso não aconteceria, daí a necessidade de 10 homens com diferentes builds, classes. Esta foi a principal razão pela qual a IA teve que implementar o recurso de alívio de estresse. Depois de passar 2 horas eliminando monstros, quem teria energia para lutar contra um chefe assim? O chefe notou os 6 aventureiros imortais se aproximando de sua localização e se divertiu. Quando Draco e companhia brandiram suas espadas, ele até soltou um sorriso. Era um sorriso que todos os pais davam aos filhos quando faziam algo bobo. Um sorriso indulgente e relaxado que fez com que o destinatário se sentisse um pouco envergonhado e irritado. Naturalmente, os 5 generais ficaram um pouco irritados com o olhar paternalista. Draco deu um passo à frente e olhou para o monstro um pouco antes de falar. Grande e gordo bastardo, desça aqui e faça uma reverência ao seu tio-avô ancestral. Surpreendentemente, o monstro não ficou com raiva, mas caiu na gargalhada. Com um sotaque razoavelmente forte, falava inglês enquanto respondia à provocação de Draco. Humano bobo. Eu sei que os deuses ordenaram que sua espécie lutasse contra nós, mas me sinto relutante em prejudicar crianças como você. A ursa tinha a aparência de um Buda enquanto falava e Draco viu uma luz ofuscante começar a brilhar em sua forma. Um sol parecia surgir por trás de suas costas e cobrir toda a caverna com a luz do calor e do amor. O monstro poderia ter alcançado Zen. Mas apenas os mestres Pandaren poderiam alcançar tal estado.
Draco ficou compreensivelmente pasmo. Ele não conseguia entender como uma ursa comum poderia atingir tais alturas. Era como uma galinha se tornar mestre de controle de repente. Era algo até impossível na ficção. Draco podia sentir seu cérebro começando a entrar em curto-circuito com os cálculos. Poderia ser isso. O lendário quebrando fronteiras, alcançando o Dao apesar das probabilidades impossíveis. Como tal, gostaria que vocês, filhos, me fizessem um favor e quebrassem os braços e as pernas, castrassem-se e se prostrassem diante de mim 1000 vezes antes de eu decidir o que fazer com vocês a seguir. Ah! Então foi isso. O monstro definitivamente alcançou o Zen, mas não no tal do amor e do calor. E sim no Dao da arrogância. Era tão arrogante que o universo o nomeou herdeiro daquela lei específica da realidade. Draco tinha uma expressão feia no rosto. Ele sempre esperou ser o herdeiro escolhido para o Dao da arrogância, mas foi para o maldito urso antropomórfico. Com ódio em seus olhos e intenção de matar em seu coração, ele acelerou para atacar o monstro boss. Naturalmente, a ursa nunca esperou ser atacada tão repentinamente por um inimigo tão rápido. Antes mesmo que pudesse dizer qualquer coisa, percebeu que alguma coisa estava faltando lá embaixo. Olhando para baixo, percebeu que o bastão de poder que ele guardou durante toda a sua vida de repente se soltou e caiu no chão em uma pilha de carne sangrenta. Por alguns segundos, ele apenas olhou sem compreender, imaginando o que aconteceu e por que seu Donger estava no chão. De repente, uma luz de compreensão veio aos seus olhos e ele sentiu para si mesmo. Deve ter sido interrompido por aquele humano veloz, isso mesmo. Ele riu divertido ao perceber sua própria tolice. Como poderia não ter percebido isso antes? Esse era o seu próprio Donger em uma poça de seu próprio sangue. Lentamente, a risada parou quando sentiu algo estranho subindo de suas entranhas. Primeiro foi um leve formigamento, até uma coceira irritante. A essa altura, sua expressão havia se tornado calma e ele exibia um sorriso. Então a sensação se transformou em uma irritação levemente dolorosa. E depois, lentamente, em uma dor reconhecível. A essa altura, seu sorriso havia congelado e começou a suar por todo o corpo. Então veio a agonia. Foi então que a ursa soltou um grito cheio de tanta dor e tristeza que todos os machos na caverna não conseguiram evitar o choro. Um irmão havia perdido a coisa mais importante para ele. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.